Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Consegui mais um espaçozinho aqui nesse nosso intervalo de 10 dias para gravar o nosso devocional, que é a nossa leitura bíblica. Sempre digo que quando eu estou fora daquele local que eu sempre gravo, e é a nossa estante, às vezes eu coloco um fundo verde para poder mudar o fundo, né? Mas hoje que talvez no fundo pode ser que você esteja escutando uma música, porque eu estou gravando aqui na recepção e no local aberto. Então, consegui aqui gravar no cantinho para não ficar sem a leitura bíblica de hoje. A leitura de anteontem foi muito importante, o capítulo 6 de Deuteronômio. Também eu gostei muito e Deus, assim, fiquei pensando, meditando muito sobre o nosso culto online. Gostaria depois que você comentasse como foi para você o nosso culto online. Até agora ainda estou pensando no que nós ouvimos sobre a importância de fortalecer, a importância de vigiar, de não se deixar levar pelas coisas, pelas emoções. Ser de Deus realmente demanda você ter coragem de dizer não para aquilo que contraria a vontade de Deus e buscando fortalecer a sua fé para fazer de fato o que Deus agrada. Aqui o capítulo de número 7 do livro de Deuteronômio, são 20 e poucos versículos, e eu vou ler na Nova Versão Internacional. Eu acredito que a adaptação dessa Nova Versão Internacional vai nos ajudar um pouquinho mais. Diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra da qual tomarão posse, ele expulsará de diante de ti, de diante de vocês, muitas nações: os hititas, os gigazeus, os amoreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Estas eram nações que viviam já naquela terra. Então Deus está dizendo: eu vou expulsar eles dessa terra. São 7 nações, elas são maiores e mais fortes do que vocês. Só que quem vai entrar com poder para tirar essas 7 nações e dar a terra para vocês sou eu, o Senhor teu Deus. Versículo número 2. Quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as separarão para destruição. Não façam aliança com elas, nem tenham piedade delas. Isso aqui é importante, né? Uma vez que você se entregou a Cristo, você não pode agora ficar flertando com o pecado, flertando com aquilo que desagrada a Deus. Se, por exemplo, existe, vamos dizer, eu era viciado quando eu vim para Cristo. Agora eu não tenho nada que ficar andando perto de quem só vive, né, fazendo aquilo que pode me persuadir a cair, caso eu ainda não tenha uma resistência. Vou dar um exemplo. Imagine que você está se libertando da bebida. Então não seria conveniente você frequentar os bares ou estar perto de pessoas que bebem, etc. É isso que Deus está dizendo, porque você não pode ter aliança com aquilo que desagrada ao Senhor Deus. E diz ainda o verso 3, não se casem com pessoas de lá, não deem as suas filhas ou aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E, por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Vocês lembram que isso aqui aconteceu? Conselho de Balaão, né? Balaão foi mau, Balaão foi maldoso. Como ele não conseguiu o que ele queria, ele aconselhou Balaque que desse as filhas do seu reino aos filhos de Israel para que eles se casassem, assim houvesse uma contaminação. E isso foi o pecado de Balaão.
quer dizer, introduziu a contaminação na vida dos filhos de Deus, tá? Assim vocês trarão essas nações, ou tratarão essas nações. Derrube os seus altares, despedace as suas colunas sagradas, despedacem os postes de Aserá e queimem os seus ídolos, pois vocês são povos do Senhor, tá? O seu Deus, o Senhor seu Deus os escolheu dentre todos os povos da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Então nós somos o tesouro pessoal de Deus. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos. Lembra quando Deus nos chamou? De fato, nós realmente não tínhamos nada. Como agora poderia transgredir contra o Senhor? Foi porque o Senhor os amou, por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mãos poderosas e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Todavia, aqueles que o desprezam retribuirá com destruição. É importante entender uma coisa: Deus é bom. Agora, quando você deliberadamente despreza a Deus, aí Ele tem, claro, o direito de retribuir a você. Desprezo vai causar o quê? Destruição. Então aqui fica um conselho: jamais desprezem as coisas de Deus. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas elas perderam um pouco do apreço, um pouco do amor pelas coisas de Deus. Acabam, às vezes, desprezando aquilo que pertence ao Senhor, as coisas sagradas de Deus, acabam não valorizando, não colocando em primeiro momento as coisas que o Senhor Deus se agrada. Então ele vai dizer: obedeçam, pois, aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que hoje dou a vocês. Se vocês desobedecerem essas ordenanças, tá? Ou se vocês obedecerem, melhor dizendo, essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. Aqui ele enfatiza a promessa: se vocês cumprirem, guardarem esta aliança, esse estatuto, eu vou cumprir o que eu prometi a Abraão, Isaque e a Jacó. Ele os amará, os abençoará e fará que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos, os frutos da terra, o cereal e vinho novo, azeite e as crias das vacas, das ovelhas, na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Aqui, novamente, ele chama atenção para: se você obedecer ouvindo, vocês terão as promessas que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, elas irão se cumprir na sua vida. Vocês serão mais abençoados. Essa palavra é importante. Vocês serão mais. A palavra forte aqui é o mais. Vocês serão mais abençoados do que todos os outros povos. Nenhum dos seus homens e mulheres será estéril, nem mesmo os animais do campo. Aqui Deus está dizendo: se você amar, obedecer a minha palavra, vocês serão abençoados mais do que as outras pessoas. O Senhor guardará de todas as doenças, não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as afligirá a todos os seus inimigos. Ele promete proteção novamente. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, seu Deus, entregar a vocês. Não olhe com piedade para eles, nem sirva aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para você. Aqui nós temos o versículo 16 é muito interessante, porque fala assim: não olhe com piedade para nenhum daqueles que você diz: esses são os meus inimigos. Pastor, dá um exemplo assim para nós entendermos o que o senhor está querendo dizer.
Eu gosto de dar exemplos práticos e às vezes simples, né? Vamos imaginar que a senhora está tendo discussão com seu marido, né? Estão discutindo muito e a relação está um pouco complicada. Já passou na sua cabeça de deixá-lo e etc. Aí, vamos dizer que tem uma amiga sua ou umas amigas que elas não são da igreja, elas não têm compromisso com Deus. Elas gostam de balada, de festa, e elas não têm compromisso, elas ficam com outras pessoas e etc. Então, você sendo de Deus, como é que você estaria servindo na mesma companhia dessa pessoa? Como é que você deixaria a sua casa e iria para uma festa com essas amigas ou num bar, numa boate, sei lá onde? Sei lá, vou num happy hour com elas. Bom, ele está dizendo que aqui nesse caso você estaria servindo aos deuses daquela pessoa. E isso tornaria o quê? Uma armadilha para você. Deu para entender mais ou menos onde eu gostaria de chegar? Ficou claro, né? Então, ou vice-versa, de repente você, o homem, né, está tendo dificuldade com a esposa e etc. E de repente, sei lá, tem amigas e pessoas, e às vezes não só amigas, mas muitas vezes outros casais convidam você para sair, e dentro desse grupo do happy hour, chamado assim, né, tem outras pessoas descompromissadas ou pessoas que não têm a mesma pureza moral, a mesma ética, o mesmo conceito do que é relacionamento. E aí, lá, conversa vai, conversa vem, e você acaba flertando, vamos assim dizer, com essa pessoa, ou desabafando com ela, ou falando com ela um pouco da sua vida, das suas dificuldades com a sua família. O que vai acontecer? Isso vai acabar destruindo o seu casamento. É isso que Deus está dizendo. Se você começa a ter relacionamento com outros deuses, daqui a pouco você está negando o Senhor. E o que vai tornar? Vai tornar uma armadilha para a sua vida. Quantas pessoas que talvez estejam me assistindo agora e diz assim: poxa vida, pastor, na minha vida eu passei por vários perrengues. E às vezes você diz assim: mas existem coisas que começaram pequenas. Eu nem imaginava, nem pensei. Quando eu vi, eu já estava seguro, preso. A armadilha fechou, a corrente segurou e eu não consegui sair daquela situação. E hoje eu estou aqui complicado. Exatamente, porque você não vigiou, você acabou olhando com piedade para aquilo que tornaria uma pedra de tropeço na sua vida, no futuro. Infelizmente, hoje existem pessoas presas na cadeia ou com problemas espirituais, problemas físicos também. E se você perguntar como isso começou, como tudo aconteceu, você vai ver que começou, de repente você olhou com piedade para aquela situação e falou: mas não tem nada a ver não, eu não vou, não, isso não vai fazer minha cabeça. Não, é só uma amiga, é só uma carona, não faz mal para ninguém. E de repente, olha onde você chegou, né? Vamos para o versículo 17 agora. Talvez digam a vocês: essas nações são mais numerosas do que nós. Ou talvez vocês pensem assim, né? Como poderemos expulsá-los? Não tenha medo deles. Lembre-se de que, do bem de que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Vocês viram com os próprios olhos as grandes provas, os sinais milagrosos e os prodígios, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Então ele está dizendo: você não deve ter medo, porque ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com os egípcios, ele vai fazer com essas pessoas por sua causa. Então, por mais que você chegue diante de um obstáculo e veja, de repente você fala: mas é muito maior do que eu. Calma. O Deus que fez é o Deus que faz e é o Deus que fará. Essa frase, eu gostaria que você pensasse nela. O Deus que fez
é o Deus que faz, é o Deus que fará. Escreva essa frase para você poder dizer isso bem forte no seu coração. O Deus que fez, é o Deus que faz, é o Deus que fará. Além disso, o Senhor, seu Deus, enviará vespas entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, que está com vocês, é grande, é temível. Ah, meus amigos, às vezes nós olhamos para os problemas e achamos, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não, não é como é que eu vou fazer. É o Deus que eu sirvo que é grande e é temível. Os meus adversários, os nossos adversários, eles vão obedecer, temer, se afastar da nossa vida por causa da presença do grande e terrível Deus que nós servimos. O Senhor, seu Deus, expulsará aos poucos essas nações diante de vocês. Vocês deverão eliminá-los de uma vez, tá? Aqui tem um segredo interessante, né? Veja, tá um pouco frio aqui e quando eu sinto frio no nariz, o nariz começa a ressecar. Olha só, o Senhor, seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-los, vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, tá? Senão, os inimigos selvagens se multiplicarão, ameaçando vocês. Que tem outro segredo aqui, gente. Olha, por isso que eu falo que, gente, ler a Bíblia é maravilhoso. E olha só, às vezes a gente quer fazer as coisas de uma vez. Desculpa, balancei a mesa aqui. Às vezes nós queremos tudo de uma vez. E às vezes nós temos que entender que as coisas, elas vão acontecendo. Aqui diz, ó, o Senhor, seu Deus, expulsará aos poucos essas nações. Então, quer dizer, os nossos problemas, eles vão sendo eliminados à medida que nós caminhamos com Deus. Nós devemos ir eliminando os nossos problemas, não de uma vez. Se alguém falou com você, seus problemas vão acabar de uma vez por todas, essa pessoa nunca leu a Bíblia. Porque aqui, ó, vocês não deverão eliminá-los de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando. O Senhor, seu Deus, os entregará a vocês, lançando-os em grande confusão, até que sejam destruídos. Quer dizer, Deus está dizendo, não é vocês, eu, o Senhor, vou trabalhando. Vocês continuam me servindo e eu, o Senhor, vou trabalhando, botando confusão no meio deles. E eles mesmos vão sendo destruídos. Eles vão sendo destruídos. E aí, ainda diz aqui, tem mais um versículo aqui. Vamos ver aqui, opa. Aí diz assim, ó, ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo dos céus. Que forte, hein? Que forte, muito especial isso aqui, né? Olha só, ele está dizendo aqui, eu vou voltar aqui, essa parte aqui é interessante. Ele diz assim, ó, aí, a caneta tá no automático aqui, deixa eu voltar aqui. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Nenhum exército poderá resistir-lhes, pois vocês o destruirão. Aqui está dizendo o poder que aquele que crê no Senhor tem. Poder de quê? Poder de destruir as forças do mal. Agora, começando de onde? Começando do cabeça. Então, quando nós avançamos contra os nossos adversários, os nossos inimigos, nós temos que pensar assim, vamos eliminar o mal pela raiz. Você sabe onde é a raiz de todos os males, né? Você pode falar o que quiser, mas todos nós sabemos quem é a raiz de todos os males. É claro que este mal maior, a raiz, procura usar o ser humano. Mas se você retirar o mal da vida do ser humano, você vê que o ser humano é a pessoa mais maravilhosa que já
existiu, né? Hoje, às vezes, por causa da maldade, do mal que está habitando na vida do ser humano, existem pessoas que dizem assim, o ser humano é pior que animal. Não, o ser humano ele tem uma capacidade criada por Deus, agora, dada diferenciada. Agora, o problema é que às vezes tem um morador ali que precisa ser destruído. Às vezes tem um dominador que precisa ser destruído. Qual é o dominador que precisa ser destruído na sua vida? Eu acredito que tem alguma coisa que precisa ser destruída. E aqui precisa ser apagado. Né? O que precisa ser apagado da sua vida, hein? Você tem muita lembrança do passado, lembrança de muitas coisas que ficaram para trás. O que você precisa apagar? Apaga o nome desse mal debaixo da terra, do sol, do céu. Fica lembrando disso não. Vocês queimarão as imagens de seus deuses dessas nações, né? Não cobice a prata ou ouro que são revestidas. Isso seria também uma armadilha. O que seria uma armadilha? Você trazer alguma coisa amaldiçoada para dentro da sua casa. Seria uma armadilha para você. Tem muitas pessoas que levam coisas. Eu gosto muito de pensar que às vezes, até algumas pessoas, nós devemos evitar contar a elas nossos sonhos e nossos projetos. Sabia disso? Sabia que existem pessoas que se alegram muito quando você obtém uma conquista, mas existem pessoas que se entristecem amargamente quando sabem que você avançou. Infelizmente, existem pessoas que o seu sucesso não é a alegria dela. Ela até diz parabéns, você merece, mas o sorriso está amarelo, os dentes, o maxilar está travado. Se você olhar direitinho nos olhos dela, você vai ver que está até tremendo os olhos, porque ela não deseja do fundo do coração o sucesso a você. No fundo, ela tem raiva de você ter conseguido o que você conseguiu, porque ela acha que você não é merecedor. Por esta razão, nem tudo você leva para casa, nem tudo você leva para dentro da sua casa. Não conte os seus sonhos, seus projetos para certas pessoas, porque elas não merecem. Sim, senhores, elas não merecem saber o que você está planejando. Elas não merecem saber o que você está buscando fazer. Faça seus planos. Claro, também não tem como você fazer muitas coisas sem depender dos outros, né? Existem pessoas que são como anjos, que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar. Estes que Deus coloca como anjos para nos ajudar, amém, receba a ajuda deles. Mas olha, olho sempre aberto para não levar qualquer coisa para sua casa. Nem todo presente que você recebe, você diz, ai, amei, muito obrigado. Não, tem presente que você recebe com a mão e deixa lá, depois você descarta, porque você sentiu que aquilo não tem uma energia positiva. Então, vamos ler o versículo de número 25 agora. Vocês queimarão as imagens de seus deuses, não cobiçarão a prata e o ouro que estão revestidos, isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, seu Deus, isso é detestável. Tá? Então não leve certas coisas para dentro da sua casa. Repito, não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da casa de vocês, senão vocês também serão separados para destruição. Tá? Considere tudo isto proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para destruição. Tem uma outra versão que diz, não coloque abominação em sua casa. Né? Aqui até fala de imagem de escultura também, né? Você não deve levar imagem de escultura para dentro da sua casa, coisas do tipo. Mas aqui eu estou fazendo uma explicação mais aberta para você entender que não é só imagem de escultura. Às vezes a pessoa não tem um santo, um protetor dentro de casa, alguém que ela confia como se fosse o Deus dela, o protetor dela. Mas às vezes ela ganha coisas que não são imagens, mas são objetos que foram de alguma forma consagrados, sei lá, alguma entidade para aquilo levar uma energia negativa para dentro da sua casa. Fica aí a dica, fica o conselho. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu gostaria muito que esse capítulo 7 fosse uma advertência para nós. Primeiro, não tenha piedade das imagens de escultura, ou seja, também
não tenha piedade daquelas pessoas que falam assim, ah não, vem conosco. Aí você fala, ah tadinho, se eu não for, ele me convidou para ir, vai ter uma festa assim, um baile, ele me convidou, se eu não for ele vai ficar chateado. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai, daqui a pouco você acaba cedendo, acaba se entregando, né? Eu lembro quando eu me converti, naquele tempo, 17 anos de idade, né? 17 anos, eu me converti e naquele tempo, nossa, né? Eu lembro que naquela sexta-feira que eu me converti, um amigo que era meu melhor amigo me convidou para poder ir para casa do tio dele. E naquela noite de sábado, de sábado para domingo, eu posei na casa desse amigo e não fui na igreja no domingo. E esse amigo quase me desviou. Graças a Deus que eu não desviei, mas ele fez de tudo. De tudo, de tudo. Graças a Deus que tudo que ele fez, nada aconteceu. Eu fugi da casa dos parentes dele, porque já era, ficamos lá no sábado com ele, e aí domingo à tarde, eu queria ir embora e ele queria que eu ficasse, eles estavam bebendo, apesar que agora eu era de Deus e eles zombando de mim e da minha fé. Eu lembro que no finalzinho da tarde eu saí andando e consegui chegar em casa consegui chegar. Um dia eu conto a história toda para você entender. E aí, quando eu cheguei, o pessoal não estava em casa, né? Eu morava com a minha irmã e eles não estavam em casa, eles tinham ido para a igreja e eu fiquei num bar. Eu lembro até hoje, bar do Divino, lá em Justinópolis. Fiquei lá sentado do lado de fora esperando eles chegaram. Quando eles chegaram no ponto do ônibus, que dava para ver eles chegando, eles tinham 2 crianças. Quando eles desceram, eu corri para casa para dizer que eu estava aguardando na porta de casa. E aí, né, eles chegaram e aí eu falei, eu estou em dúvida porque o fulano disse que eu fiz a coisa errada de ter aceitado Jesus. Ainda bem que o pastor morava perto e eles me levaram lá. E o pastor me explicou que nós temos que deixar pai, mãe, mulher, filho, por amor a Cristo. E aí ele disse, deixar não é no sentido de abandonar. Deixar é no sentido de não permitir que a ideia deles torne a nossa realidade. Um dia ainda vou lá na casa desse pastor, vou gravar com ele, vou fazer um devocional com ele lá, pastor Raimundo Pereira Braga. Se estiver nos assistindo, um abraço, tá? Grandiosamente, eu quero, um dia que eu for visitá-lo, eu vou pedir a cada um de vocês que me assiste aqui, você vai separar, sei lá, alguma coisa que nós vamos levar, uma gratidão para esse pastor. Nunca dei nada, eu queria muito, meu sonho, quando fosse visitá-lo, levar um presente, em nome de todos vocês, a ele que contribuiu, né, para que eu estivesse aqui. Claro que a gente sabe que foi a graça de Deus, né, propriamente, não foi o homem. Por isso também que ele nunca pediu nada, isso é uma coisa do meu coração. Tenho um desejo de levar um dia, quando eu for lá, chegar lá assim, quando estiver vindo embora, saindo, né, botar a mão assim no bolso e colocar, tá aqui. Deus abençoe o Senhor. Eu tenho vontade de fazer isso, eu sei que eu vou fazer. Em nome de Jesus. Então, quase que eu me desviei. Por quê? Porque eu tive dó e acabei indo com esse amigo. Então, assim, você tem que decidir muito firme. Eu não vou ceder, eu não vou compactuar. Tem coisas que você sofre sozinho, sofre calado, sem, às vezes, deixar ninguém convencer você. Agora, atenção, nem tudo que você ganha, você leva para casa. Nem tudo que te dão, você come. Nem tudo que sabe, você precisa tomar esses cuidados para você não colocar coisas amaldiçoadas na sua vida, tá bom? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos. Muito obrigado por este momento aqui. Sei que é um momento santo, especial. Nós agradecemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É muito bom poder estar aqui na tua presença e agradecendo ao Senhor. Eu sei que esta programação vai ajudar muitas pessoas. Onde quer que essa pessoa estiver, ela recebe agora a bênção, a
graça de Deus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua bênção na vida de todos que estão nos acompanhando nesta hora. Pai, que o Senhor possa proteger este homem, esta mulher, guardando-o, livrando-o de todos os males e todos os perigos, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. Graças a Deus e amém. Glória a Deus. Que bom, né? Então, vou terminar aqui. É bem provável que amanhã, o devocional de amanhã também eu vou gravar aqui. Vou aproveitar esse cantinho aqui e aí já faço o de amanhã também, gravado aqui no cantinho, tá bom? Que Deus te abençoe a todos vocês. Forte abraço. Já já nós estaremos de volta no nosso estúdio. Mas, por enquanto, estúdio não, é improvisado lá também. Se você chegar lá e falar, pastor, aqui que o senhor grava, sabe, é na simplicidade que Deus atua. Na simplicidade, a gente tenta buscar a perfeição na simplicidade. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Até amanhã.